Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Economia e hoje eu vou te explicar na prática como funciona para você escolher boas ações, começar a investir e entender um pouco desse mercado da Bolsa de Valores, que às vezes você tem muita dúvida, porque vê muito termo em inglês, day trade, swing trade, position trade, mercado, gráficos, análise gráfica, análise quantitativa, enfim, são vários números que aparecem para vocês e nomes estranhos, que eu vou te falar que 90% deles não são tão úteis assim se você quer começar a investir mesmo. Beleza? Mas antes, por favor, deixe seu like nesse vídeo, que isso ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal para estar por dentro de todo o lançamento que a gente coloca aqui. Uma coisa que vocês têm que entender é que quando você escolhe boas ações, você está escolhendo boas empresas, você vai ser sócio dessa empresa. Existem duas formas de você ganhar com o mercado de ações. O primeiro deles é através da especulação. Para quem não sabe, especulação é como, por exemplo, eu quero um carro, aquele carro vermelho dos sonhos, Ferrari. Beleza, a Ferrari, ela, para quem não sabe, ela tem pouca produção, só que o valor dela é muito alto porque ela acabou sendo objeto de desejo. Existem carros melhores, muitas vezes mais baratos do que a própria Ferrari, porém o preço, por conta da especulação, oferta, demanda, acaba sendo muito alto. Com isso, as ações também têm esses efeitos. Por exemplo, quem nunca viu uma ação se valorizar 200% um dia? Acontece, muitas vezes isso acontece por conta justamente do efeito especulativo. Para quem conheceu aí a Bolsa antes de 2020, dos crashes financeiros devido à pandemia, viu casos como a OGX, a EBX, que é as empresas do Ike Batista, e essas empresas tiveram uma valorização muito grande, mas valorização também muito grande, porque querendo ou não, o que ele tinha não era sólido, era apenas especulação que ia fazer algumas estruturas, tanto em campos de petróleo, quanto também estruturas físicas, desde termoelétricas, a porto, a logística, e só que nada disso se concretizou porque era muita especulação. Então o dinheiro não vinha das empresas, vinha da perspectiva que as empresas tinham, que nada mais é do que especulação. Então você tem oportunidade de investir nisso, esperando que isso vai te dar um retorno a longo prazo, ou você pode investir em ações que pagam bons dividendos. Como você analisa as ações? Imagina hoje os serviços que você usa gasolina, você usa telefonia, você usa energia elétrica, você usa saneamento básico e todos esses ramos têm empresas listadas na bolsa. Mas como eu vou identificar a melhor? Você vai identificar a melhor quando você vê um númerozinho do PL. PL, para quem não sabe, é o preço sobre o lucro, é o quanto que essa empresa vai te pagar o tanto que você investiu. Apareceu um número, por exemplo, 5. São 5 anos para ela te reembolsar aquilo que você investiu. Por que demora 5 anos? Porque ela tem uma projeção de lucro com aquele valor que você pagou naquela determinada ação. Vamos supor que a ação custa R$30 e o PL está 5. Em 5 anos você vai ter o reembolso desses R$30, porque ela vai ter lucro para te pagar esse valor que você investiu. Então essa é uma outra forma, a gente chama isso de position trade, que você vai segurar a posição dentro da sua carteira durante vários anos porque você quer a rentabilidade passiva. E o que é essa rentabilidade passiva? É o dinheiro trabalhando para você. O seu patrimônio pode crescer? Pode. Imagina que você comprou a ação por 30, a ação já está valendo 60. Você ganhou tanto na especulação quanto nos dividendos que vão estar rendendo para você ali. Então isso pode acontecer, mas também pode acontecer do patrimônio estar 15 e você receber R$30 depois de 5 anos, porque isso é o valor da ação e não dos dividendos que ela paga. Então é o valor patrimonial da empresa. Para quem viu nos últimos tempos aí, o Facebook caiu 30%, chegou a cair 15% num dia. Por que ele caiu? Ele está perdendo dinheiro, está perdendo investimento, está parando de fazer propaganda, está deixando de arrecadar? Não, apenas a questão especulativa, por ele ter abaixado o número de usuários pela primeira vez na história, fez com que alguns acionistas desfizessem as posições e fizessem o preço cair, porque quem tem medo vende a qualquer preço. Uma das coisas que vocês têm que entender que é um princípio fundamental, esse é o princípio psicológico. As pessoas vendem a qualquer preço no medo e compram a qualquer preço na euforia. Então, quando você quer buscar bons ativos, nunca compre quando você estiver no momento de euforia. Por exemplo, Bitcoin, acontece muito isso. Quando você vê o Bitcoin crescendo, as pessoas falam, nossa, eu vou comprar Bitcoin porque agora todo mundo falando. É o contrário, quando não tem ninguém falando, achando que o Bitcoin vai morrer, vai cair, Bitcoin despencou, normalmente é o melhor momento para entrar, porque justamente as pessoas que têm medo vendem a qualquer preço e isso faz com que o preço caia. Assim como as ações também acontece muito isso. Por exemplo, para quem não acompanhou os crashes aí da Bolsa
no período da pandemia, viu ações despencarem, por exemplo, Petrobras caírem a R$10. Hoje ela está 32. Então, quando você pega uma ação que desvalorizou tanto, você vê, mas por que a empresa desvalorizou, sendo que a questão da bolsa ainda continua tendo um PL, as pessoas continuam pagando, mas porque as pessoas tinham medo. Vocês acham que a Petrobras ia quebrar durante a pandemia? Não, ela poderia sofrer crise financeira, mas acabou que quem perdeu ali dinheiro e recomprou ela R$10, hoje está tendo um lucro absurdo, tanto de dividendo quanto de especulação, porque a gente sabe que esse período de especulação e preço baixo faz com que você tenha grandes oportunidades. As melhores oportunidades da bolsa normalmente aparecem em momentos muito ruins, tanto político quanto econômico, porque o preço abaixa, as pessoas têm medo e você vai lá e faz aportes maiores, e quando tiver um momento de euforia você vai lá e vende. Então você pode usar esse mindset como comportamento no mercado financeiro, mas eu sempre recomendo. O mercado financeiro, ele tem a parte que dá gastrite e úlcera, que é justamente essa parte da especulação, onde você fica olhando toda hora ali para saber se a ação está subindo, está caindo. Valorizou 30%, eu vou vender. Caiu 40%, eu vou vender. Então é um erro, porque você normalmente em posições que você fica lá pouco tempo, você não é capaz de olhar realmente se sua carteira está sendo realmente lucrativa, porque você acabou entrando nesse efeito manada, onde as pessoas começam a vender por problemas psicológicos e não em relação ao fundamento da empresa. Eu sempre falo, quando você tem uma renda passiva através dos seus ativos, isso faz com que você fique mais tranquilo. Por exemplo, se eu tiver 10 ações pagando dividendos por ano para você, você acaba tendo uma rentabilidade que pague o prejuízo da sua carteira caso dê. Então, com isso, você consegue realmente administrar uma boa parte financeira, tendo uma rentabilidade passiva ao invés de só o efeito aí da especulação na sua carteira. Então, isso é para simplificar um pouco como funciona o mercado financeiro e como você realmente investir em boas ações. Olhe sempre esses setores que você consome, desde alimentação, vestuário, a questão de energia elétrica, a questão de saneamento básico, combustível, que você vai ter uma boa noção de quais empresas são boas pagadoras de dividendo, sempre olhando o PL. Também tem algumas coisas que a gente tem que olhar, EBITDA, mas para início de conversa, você pode muitas vezes ter uma obesidade mental de tanta informação e acaba que você olha muita coisa e não tem um bom retorno do seu investimento. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.